motoristas estavam passando muito rápido, estavam se machucando, causando acidentes, e era perigoso, né? Então ele foi lá e pintou a lombada. Muita gente podia me dizer, mas isso aí é função da prefeitura fazer. Concordo. Claro que é função da prefeitura fazer. Porém, até esperar que a prefeitura venha, vamos nós tomar algumas atitudes. Aquela foto representa bem isso, né? Vamos nós tomar algumas atitudes para melhorar. Então, lá meia hora que aquele cidadão perdeu lá, passando lá uma mão de tinta naquela lombada, já ajudou bastante a evitar alguns outros acidentes posteriormente. Tranquilo? Então, e o civismo, afinal, né? Nós falamos um pouco de civismo para o pessoal, porque é importante, né? O que significa o civismo, afinal? São comportamentos que manifestam os cidadãos com certos valores e práticas. É o ser brasileiro, é o orgulho de ser brasileiro. Eu falava com as nossas crianças o seguinte, nós não devemos ser brasileiros apenas na hora do futebol, né? Nós temos que amar o nosso país. Daí você fala, mas um país com tanto problema eu tenho que amar? Eu dou um outro exemplo para vocês. Imaginem a casa de vocês. Ela não é um palácio cheio de riquezas, cheio de ouros, cheio de prata, cheio de grandes valores. Mas ela não é o lar de vocês? E vocês não gostam daquele lugar como o lar de vocês? Mesma coisa no Brasil. Pensem assim, é um país cheio de defeito, mas é o país de vocês. Então vamos sempre conseguir gostar desse país, tá? Eu vou dar uma passada aqui nessa parte, porque eu acho que a explicação já fica, né? Mas civismo tem que estar com educação, correlato com a educação. O ensino de boa qualidade, né, promove isso também. O ensino não é um direito do cidadão, ter a educação, ter uma vaga na escola, faz parte também. Feliz é o povo que vê na educação dos seus semelhantes um instrumento eficaz para a formação de uma sociedade reconhecida no mundo pela sua capacidade de compreender causas nobres. Quer dizer, um povo educado é um povo nobre, é um povo feliz, é um povo que vai ter muitas qualidades aí por ser educado. Então, educação faz parte também. Então tá bom. Pessoal, só para finalizar essa parte, então eu colocava para vocês o seguinte. Civismo, educação e cidadania andam juntos. Então vamos respeitar uns aos outros e com certeza a coisa vai melhorar. Alguma dúvida quanto até agora? E agora eu vou entrar no tópico que eu acho que é um dos que mais interessa. Segurança para todos, né? Então nós sabemos que nós temos problemas em diversas regiões em relação à segurança pública. Nós temos uma dificuldade em solucionar esses crimes por mais esforço da parte da PM que nós estamos. Então, mesmo com todo esse policiamento, ainda acontecem algumas situações de crime na nossa região. E o que a gente pode fazer para isso? Tentar melhorar. Por quê? Um dos deveres do cidadão diz a própria Constituição, só para vocês terem uma ideia. Anteriormente, em 1988, época da ditadura, a Constituição apontava o seguinte: a segurança é dever do Estado. Quer dizer, o Estado tem que se virar com a segurança. E ponto final. Atualmente, na nossa Constituição, diz que a segurança, dever e responsabilidade de todos. É isso que ela aponta. Quer dizer, é dever do Estado e responsabilidade da comunidade. E o que quer dizer com isso? Para as pessoas tomarem alguns cuidados. Por quê? Digamos assim, você fala o seguinte: é dever do Estado fazer segurança. A polícia militar tem que cuidar da minha casa. Então eu vou largar ela com as portas abertas, com as janelas abertas e vou sair em casa. O que vai acontecer? Então, é aí que eu quero chegar. Se você não ajudar a polícia trancando sua casa e evitando que ela chame um ladrão, não vai ter muita coisa, não vai ter muito o que a polícia fazer. Vai acontecer o crime. Você vai estar favorecendo o crime. Pessoal, nós temos o seguinte: o crime, ele é um triângulo de 3 arestas. Normal, como todo triângulo. Uma das arestas fala o quê? Que deve existir o criminoso. A outra fala que deve existir o quê? A vítima. Temos o criminoso, temos a vítima. Qual que é a última? A oportunidade. O criminoso, ele só vai agir em algum local se ele tiver a oportunidade. O que isso significa? Vigilância, por exemplo, constante é uma forma. Então vamos lá. Para você evitar dar essa oportunidade, você já é a vítima, tem o criminoso, não dê a oportunidade para que ele faça o crime. Como? Uma das situações, nós temos a vizinhança amiga. Vou contar agora uma história particular. Minha rua estava tendo problemas com furto. Eu não moro aqui em Colombo, eu moro em Curitiba. Estava tendo muito problema com furto a minha rua.
Eu chamei minha vizinhança inteira para uma reunião. Vamos conversar, ver o que está acontecendo. Minha casa ainda não tinha sido furtada, mas os outros vizinhos tinham sido. Conversamos todos juntos e colocamos o seguinte. Colocamos uma sirene na casa, muito alta, uma sirene como se fosse uma viatura de polícia mesmo, muito alta. Em 2 pontos da rua, uma sirene dessa. Cada vez que algum suspeito se aproximava para fazer alguma coisa, nós disparávamos aquela sirene. Qualquer morador da rua. Aquilo disparava estrondorosamente. Então, eu acho que a sirene foi disparada umas 3 vezes. Primeiro no decorrer de uma semana, depois mais uma vez em um mês. Acabou. Não tivemos mais furto. Não estou dizendo que todo mundo aqui tem que colocar a sirene na rua para ficar melhor. O que eu estou querendo dizer com isso? União, pessoal. União entre vizinhos. Por quê? Você vai viajar. Converse com o seu vizinho. Vizinho, deixa eu dar uma olhada na minha casa. Você vai estar tirando a oportunidade do bandido. Ele não vai estar com uma oportunidade de entrar naquela casa se alguém está vigiando a casa dele. Pensem vocês como bandidos. Agora, se coloca no lugar do bandido lá. Tem uma casa na tua frente que tem alarme, uma casa que não tem alarme. Onde o bandido vai entrar? Não tem alarme. Aqui tem alarme, ele vai ser pego. Tem uma casa com grade, tem uma outra casa com a janela com grade, tem uma outra casa que a janela é livre. Qual que é mais fácil para ele? A livre. Então por aí nós vamos tendo algumas opções, tá? Então, por exemplo, a vizinhança amiga é uma das coisas que nós já chamamos. Você vai viajar, converse com o seu vizinho. Cuide da minha casa, por favor, diariamente. Os horários dos vizinhos nunca batem. Sempre tem um vizinho que fica até mais tarde em casa, sai meio-dia, por exemplo. Tem aquele vizinho que chega à noite e pode cuidar dos outros. Não é possível que vocês tenham briga com todos os vizinhos, né? Algum tem que estar na paz, né? Então, é isso que eu falo para vocês, então, tá? Segunda questão, atenção e cuidados com a casa lá. Cuidados básicos, que nem eu falei, investimento num alarme nem sempre é demais. É bom. O bandido não vai entrar numa casa com alarme porque ele sabe que ele pode ser pego. Tem grande chance de ser pego, aliás, né? No mínimo ele tem que fugir lá por causa do alarme. Então, um alarme em casa, uma grade na janela. Atenção, ao contrário do que muitos pensam, muro alto não é sinônimo de casa segura. Uma grade alta que mostre o que está acontecendo dentro do terreno, sim. Por quê? Pessoas que fazem grandes fortalezas estão ajudando o bandido. O muro alto, o bandido entrou para dentro do terreno, ninguém mais está vendo ele. Agora, uma grade, uma janela que dê de frente para a rua, muitas vezes, lógico, a grade tem que estar protegendo, ficar sem água também não dá. Mas uma grade que dê para ver o que está acontecendo dentro do terreno, atrapalha o bandido em uma ação criminosa que rouba a residência, por exemplo. Bom, sabem a diferença de furto e roubo ou não? Às vezes eu falo de furto, eu falo de roubo. Alguém aqui não sabe? Acho que a maioria, né? Qual que é a diferença de furto e roubo? O furto, ele é aquele tipo de coisa sem ameaça, tipo de crime sem ameaça. Digamos assim, eu entro na casa daquela pessoa que não está em casa, vou lá, furto tudo rapidinho e saio correndo. Eu nem vejo o dono da casa. O roubo não. O roubo já chega com ameaça, com uma arma de fogo, com uma faca, ou simplesmente com ameaça. Aquela coisa assim, passa a carteira, ou entra na casa, rende todo mundo e limpa a casa com todos os indivíduos sob armas de fogo. Resumo, o furto é sem a violência direta contra a pessoa. O roubo é com violência ou grave ameaça. Tá bom? Alguém não entendeu? Então tá. Atenção e cuidados nas ruas. A senhora lá que comentou agora há pouco que sai 5h30 de casa. Tem alguns cuidados, pessoal, que são fundamentais. Vou dar uma coisa para vocês. Crimes de estupro aqui. Todos sabem que nós temos problemas com estupro na nossa região. A maioria, posso dizer para vocês seguramente que 90% acontecem entre as 10 da noite e as 5 horas da manhã com meninas que andavam sozinhas, meninas, mulheres que andavam sozinhas nas ruas. O que eu quero dizer com isso? Se tem alguém que você conheça que pode esperar vocês no ponto de ônibus quando vocês chegam em casa, tem alguém que possa acompanhar vocês até o ponto de ônibus, já vai ajudar bastante. Não tenho ninguém que possa acompanhar comigo. Então já deixa o telefone à mão pelo menos. Um número de alguém à mão. Não vai dar com o celular, né? Pior ainda, chama mais. Mas fica com um númerozinho à mão. Qualquer pessoa suspeita que você observou, olhe para todos os lados. Olha o símbolo que eu coloquei aqui. Atenção. Isso quebra a oportunidade do bandido. Tem alguém pensando em te fazer um assalto, se ele perceber que você está atenta, ele vai desistir.
E eles dão demonstração de que estão a fim de assaltar a gente. Dão É demonstração. só a gente andar de antena ligar para Justamente. Eles ficam atentos a você. Eles estão vendo, aquela mulher que está vindo lá embaixo é minha vítima. E eles já vão começar a te encarar. Se você encarar eles também e tentar pedir socorro em qualquer casa que tenha por perto, qualquer pessoa, qualquer comércio, ele vai desistir do teu crime. Oi? Gritar, quem sabe? Por que não? Né? Dá certo. Só que o que acontece? Agora é aquilo que a senhora falou. Faça, tome qualquer atitude antes do bandido te render. No momento que ele te render, acabou. Não reaja. Nós vemos diariamente não vou dizer, mas nós vemos com muita frequência pessoas que morrem porque tentaram se defender de um assalto. Ah, mas se a gente tem a oportunidade de dar uma surra nele, Se ele está com não faça isso. terça-feira tem um menino de 13 anos com uma faca de cozinha para me assaltar. E não foi aqui, foi na Rui Barbosa. Você acha que eu pensei duas vezes em dar uma surra nele? Desci a mão com uma faca. Mas o meu celular é aqui, ó. Mas olha Assim, só. ó, tão indignado. Mas olha só. A gente queria saber se é menor, se é criança. O que é a gente podendo? Esse é o médico. Uma amiga minha, ela reagiu a um assalto, o assaltante estava com uma arma de fogo na mão, um revólver, tá? Mais especificamente um revólver. Colocou na cara dela o revólver e falou, passa a bolsa. Sabe o que ela fez? Deu uma bolsada no assaltante. O que o assaltante fez? Puxou o gatilho. Não saiu o tiro. Por quê? Porque a munição falhou. Não estava lá, porque quando nós conhecemos, normalmente sabemos, quando uma munição falha, ela fica um pontinho atrás da munição. Sinal de falha, fica marcadinho atrás. Dá pra ver que a munição falhou. E no caso dela, a munição falhou. Ela nasceu de novo. Ia pegar aqui o tiro dela. O santo dela é forte. O santo dela é bem forte. Então eu falo pra vocês assim. Nesses casos eu não vou nem falar muita coisa, porque eu não quero dizer para ninguém reagir. Mas pessoal, envolvendo o risco à vida, não reajam. A vida de vocês é mais importante, tá? Cuidado com isso. Essa pessoa nasceu de novo, poderia não estar mais aqui, mas tá. Atenção e cuidado nas ruas, então nós já falamos. Carros e ônibus, pessoal. Vamos de novo se colocar no lugar do assaltante. Tá no sinareiro, no semáforo lá, né? Tem uma pessoa que tá com o vidro aberto, cantarolando, nem olhando pro lado. Muito acontece, né? Cantarolando, lá a outra comendo mosca, né? Bocejando. E o outro tá com o vidro fechado, olhando para todos os lados. Quem que ele vai preferir assaltar? Ele vai assaltar a pessoa que está desatenta, né? Então a desatenção chama bandido. Nós temos também outro exemplo, ônibus, né? Os meninos aí costumam muito, a gente vê, é muito comumente observado nos ônibus de linha ou até mesmo na rua. E a zadinha andando com fone de ouvido. Fone de ouvido tira atenção, pessoal. Aí tem um no ônibus lá. Tem situações de ônibus que são diferenciadas, mas um ou outro ali é particular para uma vítima apenas, né? Uma pessoa apenas sendo assaltada. Mas aí é a escolha do ladrão para a vítima novamente. A pessoa que está dormindo, ou com fone, ou os dois, que nem tem muito no ônibus, né? O cara põe o ouvido dormindo lá. E o outro está ali, atento, observando, já olhou inclusive no olho daquele bandido. Quem que ele vai escolher? Está dormindo. Facílimo para ele. Inclusive está com o celular de última geração na mão ali. Ixi, já era. Andando na rua, mesma situação. Procurem, gente, especialmente se for tarde da noite, andar na rua em grupos. Sempre que for andar na rua, procurem estar em mais pessoas. O que eu estou dizendo para vocês não vai evitar 100% dos crimes. Tá? Seria hipocrisia falar que evita todos os crimes. Mas boa parte. Pelo menos você pode deixar de ser vítima naquele momento. Mas se tá andando em grupo na rua, a gente é parado pelas polícias já levando geral bicuda na perna. Bom, quantas abordagens elas vão acontecer, vão continuar acontecendo. Mas se tiver errada a abordagem, como eu falei para vocês, eu vou deixar o telefone para denúncias. Se a abordagem estiver incorreta. Se for apenas abordagem, que teve gente que me falou assim, eu fui abordado 5 vezes. Eu falei, você apanhou alguma vez? Não. Não tem crime. Não tem nada de errado com o policial vai continuar abordando. Porque é isso que trouxe, que levou aqueles foragidos que eu mostrei para vocês para a prisão. Foram essas abordagens policiais. E o que a gente pede para vocês aí, então, é evitar isso, qualquer tipo de demonstração. Se está andando em grupo, pelo menos, deixa a abordagem policial acontecer e, principalmente, obedeça o que o policial está falando. Só um minutinho, eu já estou falando. Pense o seguinte lá, o policial vai abordar uma pessoa. O policial sabe que aquela pessoa não está armada?
Até então não, né? Não está escrito na testa da pessoa, infelizmente, né? Sou uma pessoa honesta. Mas aquela pessoa pode estar armada. Agora você chega, o policial fala, levante as mãos. Você levanta a mão e corre para a cintura para arrumar alguma coisa. O que o policial vai pensar? Você está sacando uma arma para atirar nele. Daí que vem toda a confusão. Pessoal, quando o policial der a voz de comando, obedeça a voz de comando do policial. Não discuta, não xingue o policial, não toque no policial. Ele deu a voz de comando, obedeça a voz de comando. Nós temos inclusive um panfleto que nós estamos divulgando com os números para denúncia de abuso de autoridade, bem como números para denúncias em geral. Esse panfleto ele explica certinho os padrões de abordagem, direitos e deveres do cidadão numa abordagem policial. Só um minutinho que ele estava na vez, você pode falar. É só uma questão de blitz, assim, esses dias me pararam. Eu queria saber se o policial tem direito de revistar meu carro parado. Tem direito por lei, inclusive. Porque você pode ter uma arma ou entorpecente dentro do seu carro. Inclusive, pessoas armadas em carro, a maioria são encontradas com a arma no carro. O cidadão lá moca a arma no cantinho lá e é visto depois, durante a abordagem, ele é tirado aquela arma dali. Então pode. Mas o teu direito é fazer o quê? Qual que é o teu direito nessa situação? Observar a abordagem do policial. Quando ele revisa o seu carro, você pode e deve, eu diria, estar observando o que ele está fazendo. Aí deu um probleminha comigo porque eu tava com material cirúrgico dentro do carro, sabe? E aí, nossa, cara, deu um problema. Mas conseguiu explicar no Não, final? conseguiu, tava tudo documentação, tudo certinho. Daí Teve algum abuso de autoridade? Não, eles revistaram mesmo, abriram meus materiais técnicos, deu abrir, desde que a gente tá trabalhando. Desde que não tenha chutes, desde que não tenha tapa, desde que não tenha situação de nenhuma situação constrangedora maior, se ele fez tudo certinho, isso aí tá certo. O padrão de abordagem está correto. Muitas vezes, o que eu uso também, assim, é a questão do assédio moral. Nem tanto a violência física. O assédio moral é mais constante. E isso muitos não sabem, até mesmo a gente conversando em sala de aula, que isso é crime também. Então, Isso, o assédio moral em si é crime. Mas tem que entender uma coisa. Se o policial chegar para realmente um bandido, digamos que ele chegue para um bandido, e chegue, meu amigo, coloque sua mão na cabeça, vire de costa para mim. O que vai acontecer? O bandido não vai estar nem aí para a abordagem dele. Então ele tem que estar com uma voz de comando que realmente grite com a pessoa, que coloque a pessoa de costa, que vire essa pessoa, que manda essa pessoa fazer o que ele está fazendo, senão a pessoa não vai obedecer. Tudo bem, mas constatado que a pessoa não é. E, por exemplo, um aluno saindo daqui da escola, encontrou numa esquina aqui, encosta, vagabundo, pilantra. Nós estamos entrando naquela segunda situação de abuso de autoridade. Então, por isso, a questão do assédio moral, quando eu falo, é nesse sentido. Porque ele não é bandido, por isso que é assédio moral. Então, Perfeitamente. esse que é o Número de denúncias, novamente, vou deixar para vocês, tá bom? É denúncia. Já falei, algumas situações já resolvi, inclusive na nossa vila, na nossa Vila Zumbi, já consegui resolver isso aí. Preciso das denúncias. Liberdade, eu não tive nenhuma denúncia agora. Preciso da denúncia. O pessoal, normalmente as pessoas que agrediram o policial na abordagem e tal, as pessoas, elas às vezes não ligam porque o policial até às vezes ameaça a pessoa, falar que se ela fizer uma coisa, às vezes no meio da discussão, só fala, não, vou te denunciar porque eu não tenho direito. E o cara vai dizer, se você me denunciar, eu quero com a sua vida, porque eu sou policial, eu vou me safar disso e você Não tem como. Ele acaba sendo. Mas mesmo assim, se um policial xinga um monte ali, como é que ele vai provar que abusou? Mas aí que tá, pessoal, assim, eu não preciso abrir nenhum procedimento contra ele, mas eu sei quem tá fazendo uma coisa errada, inclusive substituir ele daqui. Eu tenho, pelo menos assim, talvez eu não prenda ele, mas eu posso tirar ele da comunidade se ele tá trazendo algum problema, entendeu? Se eu não conseguir provar, se não tiver uma prova testemunhal disso daí, pelo menos eu sei qual policial que tá causando o Porque problema. vai ser a minha palavra contra dele, né? Eu vou falar que ele... Então, Aí a justamente isso. importância de todos se sentirem prejudicados fazer essa denúncia Justamente. e se recair num determinado policial. Porque eu tenho quase certeza que é sempre o mesmo. Isso é sintoma. Sempre os mesmos, né? Tem alguns aí que eu tenho certeza que não são todos que fazem isso, né? Senão nosso amigo não teria sido abordado com tranquilidade. Na maioria das vezes a pessoa ela fica com medo, que nem no caso, né? O policial que cometeu aquele ato de infração, ele é afastado, né? Afastado ou transferido. Isso. A pessoa ela se preocupa em denunciar ou de repente, né, comunicar ao comandante com medo daquele policial voltar. Eu vou dizer uma fazer coisa pra alguma vocês. Eu não quero saber nem o nome de quem me denunciou. Quero só denúncia. Mas no caso, esse policial acaba tentando de uma maneira ou outra saber quem denunciou ele, né? A pessoa às Se vezes chegar fica ao com meu medo, né? ouvido ou do meu subcomandante, eu não vou falar pra ninguém. Se eles estão, ó, pensa comigo, se o policial faz isso com uma pessoa aqui ou com uma pessoa ali, ele vai fazer em todo lugar. Ele não vai saber quem denunciou ele. Não tem como ele fazer cometer retaliação com ninguém. Tá?
e eu tenho diariamente orientado os policiais a não xingarem durante a abordagem, a não agredirem ninguém durante a abordagem, fazer uma abordagem comum. Bandido é tratado como bandido. É diferente. Bandido vai ser tratado aos gritos e aos xingões mesmo. O cidadão de bem, não. E eu diariamente falo isso para eles, tá? Então, questão de denúncia, podem falar, porque eu tenho quase certeza que se tiver, para não dizer certeza, eu tenho quase certeza que se tiver um grupo de policiais fazendo isso, é apenas um grupo, uma dupla de policiais no máximo aí que estão fazendo e que acabam atrapalhando todo o serviço. Tenho certeza que não são todos. Mas eu preciso saber quem são esses policiais. Isso acaba sendo a preocupação mesmo do geral, né? Do jovem. Mas as denúncias podem ser feitas, tá? Eu vou novamente, só com isso que eu estou vendo aqui, eu já vou reforçar o recado para eles lá. No caso lá com a gente, nesse caso, a gente denuncia aonde? As denúncias de vocês podem ser feitas, vou deixar os números no final aqui, tá? Mas vou até dar uma dica, no último slide vou dar uma dica para vocês. Isso aí. Lá na nossa região tem um policial que ele é chegado à propina. Principalmente. Os caras estão bagunçando a gente. Isso quando a polícia aparece, né? Principalmente tem que denunciar. Aí chega lá, oferece 50, 100, ele vai embora. Principalmente. Tem que denunciar isso. Isso aí não pode ficar em dúvida. Então eu vou deixar o número no final ali. Tem uns 2 policiais aqui na região de Colombo que eu vou te contar. Você sabe o nome deles ou não? Não, comigo eles ainda não pisaram na bola, por isso que eu tô na minha. Mas eu já vi. Eu vou dar o canal de denúncia geral e dar o PS para vocês. Mas não é porque você não foi atingida, mas a comunidade está sendo. Exatamente. Então você tem o dever Exatamente, mas a gente de denunciar também, pela comunidade. Então assim, pessoal, uma outra coisa importante que eu vou falar para vocês agora também é a denúncia de crimes, né? Então, por exemplo, você não quer denunciar um crime que você cometa, né? Você foi vítima. Digamos que você tem a sua bicicleta furtada da sua casa. Entrou lá um moleque e levou embora a tua bicicleta. Ah, eu não vou ligar para a polícia. Não vai recuperar minha bicicleta, você vai falar. O que acontece daí? Como é que nós trabalhamos? Em cima de planejamento. Então, por exemplo, eu sei que certa Rua da Liberdade, eu já dei inclusive o nome da Rua da Liberdade, acontece com mais frequência, por exemplo, crime de furto. É para ir em um determinado horário normalmente. É para lá que eu vou encaminhar minha viatura. Se você não chamar a polícia, não ligar o tal do 90, ou não fizer o boletim de ocorrência, por mais que a viatura, você fale assim, ó, só quero registrar o crime. Talvez a viatura nem vá na tua casa, mas faça a ligação, porque é em cima disso que nós vamos trabalhar, é esse planejamento que nós temos. Então, se a tua rua não tem denúncia de furto, eu julgo que está tudo bem, não tem nada, entenderam? Então, quando tiver alguma coisa que vocês queiram conhecimento direcionado, tem que chamar a polícia, tem que ligar o 90 e fazer pelo menos o boletim de ocorrência, tá? É importante para os nossos registros. Tranquilo? Então, registre seu crime, registrar o crime é dever do cidadão também. Nós tivemos isso como dever do cidadão. E o lema da vítima, isso nunca vai acontecer comigo. Então, eu vou sair na rua sozinha, que eu não vou ser assaltado. Hoje em dia, ninguém mais pode pensar dessa forma, porque o crime tem suas situações também. Tá? Pessoal, eu vou encerrar a palestra. Antes de encerrar, eu vou colocar para vocês os números, então, nossos, que eu falei agora há pouco, tá? Número da UPS, para o pessoal da Vila Zumbi e da Vila Liberdade. É esse aqui, 3666-9365. É o número da UPS, tá? Meu e-mail particular, pegorini@pm.pr.gov.br. Deixei ainda o número do 22º Batalhão para o pessoal de fora poder ligar e fazer a sua denúncia. Uma forma de fazer denúncia, senhora, como é que seria? Comparecer até o batalhão, conversar com o nosso serviço reservado. Eles aceitam denúncias. Tem inclusive um e-mail deles, é pena que eu não estou com esse e-mail deles aqui agora. O segundo é esse aqui. Isso, aqui pertinho. E ainda uma outra opção é o 181. O 181 é mais para denúncias de tráfego, tá? Mas também recebe outras denúncias e direciona ao batalhão. Temos ainda, por último, da ouvidoria. Eu quero ver se está comigo aqui rapidinho. Se não estiver comigo, eu deixo na escola posteriormente. Eu não vou com o número da ouvidoria aqui. Mas eu deixo na escola, deixo com a diretora da escola posteriormente isso daí. Deixo aqui na direção alguns panfletos para vocês que tem o número e o e-mail da ouvidoria. Que é um lugar que realmente não tem condições de ninguém saber quem são vocês. Pode fazer denúncia anônima tranquilamente e todas vão chegar aqui.
tá? Todas vão chegar, inclusive, a mim. Esses panfletos eu posso deixar posteriormente nas escolas aí. Os canais estão aqui, pessoal. A 190 também recebe denúncia, tá? Quiserem fazer denúncia pelo 190, ele também recebe. Mas da UPS, eu peço que seja feito nesse telefone. Se eu não estiver na sede, podem direcionar ao Sargento Coradim. Sargento Coradim. Ele é o meu subcomandante e está direto lá no UPS. Porque eu tenho uma outra função, como eu falei para vocês, que é de relações públicas. E muitas vezes eu não estou na sede. Mas o Sargento Coradinho, ele está sempre lá, ele vai me repassar, ele me repassa tudo o que acontece lá. Então vocês podem contar com o apoio do Sargento Coradinho também. Diariamente ele está nas escolas aí, junto com os policiais. Quero saber se alguém tem alguma dúvida ainda. Pessoal, agradeço imensamente a atenção de vocês. Saibam que a Polícia Militar, por mais defeitos que elas tenham, tem muitos policiais que gostam de trabalhar com a comunidade. Digo por mim. Eu amo trabalhar no que eu faço, amo o meu trabalho de forma geral. Eu gostei muito de trabalhar no UPS. Eu senti que o trabalho dá certo, que a comunidade pode sim estar do nosso lado. E o meu trabalho é sempre estar melhorando. O meu objetivo principal é sempre estar melhorando. E eu só vou conseguir isso com o apoio de vocês, tá? Agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada. Só um minutinho. Meus amigos, vocês ouviram a Tenente Pegorini, Fernanda, colocando à inteira disposição de vocês para transformar esta região do município em melhor cantinho do mundo. Vamos trabalhar de mãos dadas junto com as autoridades, porque nós não temos nada a temer, não é mesmo? Nós somos construtor de um mundo melhor. Eu desejo muito sucesso para cada um de vocês e passo a palavra ao nosso presidente do clube para suas considerações finais. Eu gostaria também de agradecer a Tenente Pegorini e a sua equipe, porque esse trabalho que ela fez aqui, ela fez 8 oficinas por dia na escola municipal e nesse colégio. E ontem, no CEMEI Pequenos Brilhantes, inclusive levando os cães da Polícia Militar. Então, muito obrigado, Tenente Pegorini, a você e a sua equipe pelo belo trabalho que fez de gerar maior consciência para todos nós dessa comunidade. Eu só pediria uma atenção breve para uma palavra do Cascais. O Cascais também é companheiro nosso do Lions, foi presidente da COPEL, foi 2 vezes diretor da URBS e está aqui permanentemente conosco. As nossas reuniões ele filma todas e coloca em blog para que todo mundo veja o que nós tratamos e se torne público. Então, Cascais, rapidinho uma palavra. Eu só quero destacar o apoio que a Perfipar deu a esse evento. Quer dizer, sem o apoio da Perfipar e da Polícia Militar, além do apoio que nós sempre tivemos das professoras e professores aqui do Colégio Municipal, da Escola Municipal do CEMEI, aqui do Altair da Silva Leme, esse evento não teria sido possível. Agora, a Perfipar para nós foi uma grata surpresa neste ano, porque nós, de fato, enfrentamos algumas dificuldades por mudanças de apoios que nós tínhamos antes sem grandes dificuldades. Então, essa mudança de cenário, quem nos salvou e deu uma contribuição maravilhosa foi a Perfipar. Tem algum funcionário aqui da Perfipar? Se não tem, e se vocês conhecerem algum, agradeçam a ele, à direção da empresa, esse evento. Muito obrigado e ao Coronel Everson Bondaruque, ao Dabu, a todo mundo, e a Tenente Pegorini de uma maneira inestimável. Palmas, então. Eu queria só apresentar também o companheiro Daí Fraga, é nosso companheiro do Lions, e ele coordena no estado do Paraná, junto da Secretaria de Estado, da Defesa Civil, ele é o nosso coordenador para esse assunto da Defesa Civil. Quer dar uma palavrinha rápida? Agradecer a presença de todos, com essa atenção maravilhosa que todos tiveram, principalmente por esse ensinamento fabuloso que deu a Tenente Pegorini.
Algum presente gostaria de falar alguma coisa para a Professor da escola, um líder da Aproveite essa comunidade. oportunidade para aproximar entre as pessoas. Aproveitem. Pelo menos diga muito obrigado. Fala, professor. Vamos lá. Levanta aí. Vamos lá. Bom, de qualquer forma, eu sou professor de filosofia na escola, hoje, e mesmo não morando na comunidade, isso perpassa pela nossa vida. E eu, quando eu cheguei aqui, eu sei o quanto que eu ouvi de crítica, de medo, o que você vai fazer lá, né? E ter esse apoio é extremamente necessário que a gente cuide disso, desse processo. Cuide para que os maus elementos não façam isso de parte a parte, de todas as partes. Sejam até mesmo nós, enquanto pessoas humanas, que temos todas as nossas falhas. Então, de certa forma, isso tem que permanecer. Isso é evidente. Seja depois que tiver cumprido uma etapa do processo, mas isso tem que continuar, manter. E com certeza, conhecendo o corpo docente dessa escola, o apoio para esse tipo de ação sempre vai ser feito aqui por parte da direção, dos professores e até mesmo dos alunos. A metade de quem ouviu hoje a palestra é aluno. E eu tenho certeza que muita coisa começa a ser esclarecida. O trabalho é grande porque existe muito estigma que tem que ser quebrado, que tem que ser transformado. E isso demora, muito longo. Mas o apoio de parte a parte, eu acho que a gente tem que permanecer e intensificar isso. Só queria pedir uma coisa. Nem toda a população está presente aqui dentro, né? Então vocês, quando voltarem para casa, hoje, amanhã e sempre, conversem também com as vizinhanças que não tiveram a oportunidade de vir assistir a palestra do nosso tenente. Então, para que todo mundo, de mãos dadas, realmente trabalhar para bem da Ilha Liberdade e toda a região aqui, tá bom? Vamos fazer com que todo mundo sejam solidários. Juntos seremos fortes, não é mesmo? Isso aí. Uma boa noite e bom descanso para todos.